Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Vou chamar o Deberson aqui. Boa noite, Deberson. Alô, dona Amanda. Estamos competindo a live com vários, na verdade. Acabei de ver lá, ó. Tem uma galera que eu sigo aqui, Jofra Caroli, Favelado Investidor. Não, Tem mas a mais. gente tem que admitir, a gente acertou o horário, então, pelo menos, dessa vez, né? Que outras É, pessoas que fazem estão fazendo o mesmo horário, né? tem uma galera fazendo nesse mesmo horário. Obviamente, né, Lopes, que nossa boa live noite. vai ficar bem melhor. Então, assim, pra galera que tá passando de ver, dar uma passadinha aqui pra ir nas outras, corre das outras que é que vai ser melhor. Que arrogância, hein? Meu Deus do céu. Que isso? Jesus amado. Não, isso Vamos é esperar dois. confiança, confiança. Claro, confiança. Foi o que eu disse, não foi? Foi. Exatamente o que eu disse. Legal. Brincadeira, brincadeira. E aí, frio, muito frio aí? Aqui tá gelado. Hoje fiz um pouquinho. Foi o primeiro dia que meu filho usou uma roupinha mais compridinha. Normalmente ele só fica só de fralda andando, tadinho. Pequenininho, né? Ele sofre com frio. Não, aqui tá muito frio mesmo. Mas sul de Minas, né? Acho que deve ser É, bem sul, né? Mas... Ou é sul aí já? É sul, né? é sul de Minas, aham. Né? Legal, bom que hoje nós vamos fazer uma live aqui sobre um debate, né, mano? Nós vamos discutir, na verdade, né? Eu vou provar que, na verdade, a área que eu tô é muito melhor que a tua área. Óbvio. Que é, por exemplo, aquela discussão que a gente começou na outra live, que engenharia mecânica, obviamente, né, é muito mais fácil que engenharia elétrica. Todo mundo sabe disso. Com Menos certeza engenheiro não é. mecânico. Não é, né? Claro, claro. A única equação que tem é a do primário pro secundário ali, de engrenamento, que é um transformador, só que vocês não calculam entre ferro, ou seja, não calcula gap. Vocês têm metade da equação, a equação de vocês é metade da nossa equação mais simples. Eu acho que a nossa Física 2 engloba toda a sua matéria de elétrica. Física 2, né? Você aprendeu no colégio, você não é na faculdade. Agora foi arrogância, hein? Aí tá bom. Não, mas tô brincando. Então, o pessoal que tá chegando aí, né? Hoje nós vamos fazer um debate, né? Eduardo, agora eu sei que Ah, te chama Eduardo. Eu Eduardo, é o nome do meu filho, eu verifiquei, falei né? aquele dia. Exatamente, não tem erro agora, né? É, boa A gente noite. a gente vai falar hoje sobre, vai fazer um debate, né, Amanda? Sobre qual área é melhor. A área que eu trabalho ou a área que você trabalha. Qual área que você está mesmo? Só para o pessoal saber de que lado que você está? Bom, eu não sou boa com discussões assim, de debate, não, entendeu? Mas eu sou da contabilidade hoje, né? Legal. Trabalho com a área de engenharia de confiabilidade, com toda a parte de análise de dados, estruturação de estratégia de manutenção, né? Para poder dar o input para sua área, né, Deverson? A Para minha sua área, área. mas eu trabalho na confiabilidade, então danou. E agora complicou. Como é que nós vamos fazer? Eu também trabalho com confiabilidade, só É que verdade. tirando a brincadeira, né, dentro de gestão da BCM a gente divide, né? Como eu já tinha trabalhado antes com PCM, a gente divide, eu fico mais com PCM e a Amanda mais com confiabilidade. Mas atualmente também com confiabilidade. Também trabalho com confiabilidade. Mas o ponto legal do debate é justamente o pessoal entender diferente de um para o outro, porque há muita confusão no dia a dia. É uma brigaiada, quase terceira guerra mundial, quando o pessoal tem que decidir, por exemplo, quem que lança o bendito do plano de manutenção no software. Ou quem é o cara que cria o plano? Eu tenho direito de criar ou eu não tenho direito de criar? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? Então a ideia é a gente meio que delimitar as fronteiras, né? Lá, time Dermis ou time Amanda, é isso aí. Se colocar aí elétrica e Muito mecânica, vai bom. dar lavada, né? Óbvio. De novo, com essa construção de elétrica. Mas a ideia, então, é a gente realmente falar um pouco dos dois mundos e entrar um pouco não, nós vamos entrar bastante no detalhe das duas áreas, né? Para o pessoal entender realmente a função de cada um, né? Para que não haja esse debate no dia a dia, né? Então, esse é o objetivo da live de hoje. Então é isso. Deixa eu ver É aqui isso aí. as perguntas que a A gente ideia teve. é justamente a gente não criar essa desavença, né?
A gente veio aqui para mostrar que existe um ciclo, né, da gestão, da manutenção, e que eles diretamente estão relacionados, né? Tanto confiabilidade, como PCM, quanto a execução. São serviços que tem que trabalhar em paralelo, né, Deberson? Legal. Acho que essa frase que você falou aí do paralelo que é um ponto importante, né? Quando você está num ambiente de trabalho, todas as discussões que tem, produção e manutenção, execução e PCM, PCM e confiabilidade, assim por diante, elas não agregam muito. O ponto é que você tem que ter realmente delimitado quem faz o quê, né? Até a gente brinca, tinha um colega que eu trabalhei uma época que falava, fazendo um paralelo ao futebol, né? Ele falava que nós somos um time, mas nem todo mundo é goleiro, né? Eu gostava dos termos que ele usava, né? Nem todo mundo é goleiro, nem todo mundo é atacante. Cada um tem que saber aonde está delimitada a sua área, né? A sua função. Só que de vez em quando você acaba fazendo um pouco a mais do que está só na sua função. Né? Então isso é normal, né? Isso vai sempre acontecer, né? Por isso que é um time, né? Às vezes você, aquele segundo volante que foi lá para a área para fazer o gol, ele deixou um espaço lá na zaga, você tem que ir lá e cobrir, né? Então isso acontece. Então, bom, beleza. Então, vamos falar um pouco, né, Amanda? Fala um pouco da tua experiência aí um pouco por cima da confiabilidade e eu vou falar um pouco de PCM também para a gente fazer essa introdução de confiabilidade de PCM, o que você acha? Acho legal, acho legal. Só para falar que, tipo assim, se eu usar exemplo de futebol, tendo zero, tá? Na hora que você falou aí, tudo que você explicou, eu entendo com o que você está querendo dizer, porque eu entendo a relação entre PCM e confiabilidade, mas, ó, São três times, né? Tem um cara de amarelo correndo no meio de campo, ele é do time depois eu explico os detalhes. Então, faríamos uma metáfora com o quê, então, aqui? Deixa eu pensar. Não, tá ótimo. Acho que só eu que não devo entender, mas eu vou me esforçar. Tá ótimo. Fazer uma metáfora com... Não sei. Não, tá ótimo ideia. Futebol. A maioria entende, É uma particularidade só. Boa noite, Bruno. Beleza? Então, basicamente, né, a confiabilidade, vou dar um resumo, assim, sem falar teoricamente da norma, mas você da confiabilidade, você trabalha para manter o ativo o máximo de tempo possível disponível dentro das condições que ele está operando, né? Então, manter a performance do ativo. E para que você consiga fazer tudo isso, tem uma série de passos que você tem que seguir, né? A gente até tem um vídeo no canal, né, Deberson, dos 7 passos para você construir a confiabilidade. E aí você tem várias ações para tomar. Mas, basicamente, você tem que determinar as estratégias de manutenção, né, acompanhar a aplicação delas, verificar aquilo que está fugindo dessas estratégias que você definiu, e aí retroalimentar o sistema, né, através de análise de falha, perfil de perdas, enfim, e trazer essas ações para dentro do ciclo de novo de informações, né? E aí a confiabilidade, ela trabalha com tudo isso. Mas a confiabilidade não consegue trabalhar de maneira alguma sozinha, né? A confiabilidade sozinha, ela não faria nada. Ela precisa de uma área, que é o PCM, que faz toda a gestão das informações, que gera informações, que trata informações também, para que a gente consiga se alimentar disso para tomar ações. Então, assim, é de extrema importância o trabalho junto com o PCM. E o outro lado da confiabilidade, né, é que eu costumo falar assim, tem que envolver a execução, porque é ele que vai levar aquilo que você propôs para frente, né? Que vai levar isso lá para campo, vai fazer aquilo se tornar realidade. Porque se ele não entende a importância, se ele não é valorizado dentro do processo de definição ali das ações, você não consegue os resultados que você espera, né? Ele não entende a importância, talvez não prioriza, né? Não faz com tanta qualidade como deveria, enfim. Tem uma série de fatores que ficam envolvidos, porque ele realmente não é porque não quer, porque não entende mesmo, você não parou para explicar. E aí essas 3 áreas só conseguem trabalhar se for juntas, né? E a confiabilidade precisa disso, né? Precisa do PCM, com a gestão de dados, geração de dados e controle, e da execução para fazer aquilo realmente acontecer de verdade, né? Então fica nesse meio campo ali. E aí o PCM, né, Deve, se você quiser explicar um pouco mais do papel do PCM, né, nessa cadeia toda, né? Bom, então vamos lá, né? Até porque está chegando agora, chegou uma galera agora. A ideia é fazer é uma brincadeira, né? A gente vai fazer um debate.
Eu também trabalho com confiabilidade, mas como eu já trabalhei com PCM, a Amanda acabou de explicar o que, bem por cima, né, um overview do que é confiabilidade, eu vou explicar também o que é PCM, um overview para depois a gente fazer um paralelo das duas e entender como se posicionar, como cada um se posiciona, né, dentro da gestão da manutenção. O PCM, então, ele é composto de 3 áreas, basicamente, né? É um planejamento, que basicamente você tem que garantir melhoria de tempo durante a execução de uma atividade, é diminuir o tempo, é diminuir necessidade de mão de obra, é basicamente isso. A programação, que você ganha tempo entre as manutenções, então basicamente você está tentando fazer aquele serviço mais otimizado possível naquela data, você está prevendo. E a terceira parte, que aí tem a ver com confiabilidade. Eu vou gastar um pouco mais de tempo, até anotei aqui que você falou, né, que o PCM gera informações e trata as informações. Legal. Esse é o ponto que normalmente, dentro dos PCMs, é o ponto mais fraco dentro do PCM, né, normalmente. Costumo falar que essa área, ela é tipo, se alguém for de prefeitura aí, me desculpa, tá? Às vezes tem alguém de prefeitura aí que vai ficar meio magoado, mas faz parte, né? Também tô aqui para agradar, né? Tô aqui para pegar exemplos, metáforas que não sejam de futebol, né, Amanda? Porque a de futebol não rolou muito bem. Prefeitura odeia fazer trabalho debaixo da terra, né? Saneamento básico, coisas do tipo, principalmente quando o cara tá no primeiro mandato. Por quê? Porque ninguém dá valor para esse tipo de coisa. Controle de dados, controle da manutenção, envolve basicamente controle de dados. O pessoal às vezes fala, mas você tem que controlar o quê? Né? Controlar dados. É você gerar os dados, como você disse, né? Trazer os dados da execução da manutenção para dentro, para transformar num número, e tratar esses dados para que eles sejam possíveis de virar informação. A gente até tem eu não lembro se a gente fez uma live disso, ou se a gente fez um vídeo específico, dados, informação e conhecimento lá no curso no YouTube de gestão de indicadores, eu não me recordo, mas a gente falou disso lá, eu só não lembro se está no vídeo ou numa live. A gente falou dentro de ordem de manutenção, né? Quando a gente explicou a ordem de manutenção, a gente é explicou a verdade. importância dessa geração de dados para a confiabilidade, né? Perfeito. Então, costumo falar que controle, PCM, a parte de controle dentro da manutenção, ela é mais ou menos como se fosse saneamento básico na prefeitura. Poucas empresas ou gestores estão dispostos a investir nisso. O problema é que tudo daí para frente, como também o saneamento básico né? Se ele é mal feito, você tem um problema lá com saúde da tua população, que vai aumentar o problema em hospitais, e vai aumentar gasto com remédio. É a mesma ideia. Quando você está claro, obviamente é uma metáfora, né? Quando você não trata os dados, não tem uma base legal, tanto o sistema, taxonomia, que a gente fala muito nos nossos vídeos, que é o agrupamento das informações, que esses dados têm que estar certos, eles não podem ter viés dentro viés é o viés de, eu vou fazer aqui, eu já até dei esse exemplo na outra live, né, que quando eu comecei eu rasgava o apontamento, né, rasgava a ficha, porque eu não sabia para que era, eu não sabia para que servia aquilo. Então, quando você tem esse tipo de atitude, você interfere na próxima etapa. E aí tem um segredo. Aí alguém vai falar assim, bom, beleza, isso eu sei já. O controle de manutenção normalmente não é muito bom porque o pessoal não sabe tratar os dados. E aí, o que eu faço? O melhor jeito de você fazer para melhorar é fazer com que o próprio controle gere alguns indicadores e algumas informações. Lembrando que informação é agrupamento de dados com uma forma lógica, para você poder tomar uma ação, né? Tomar uma decisão. Quando essa pessoa começa a utilizar os dados, ela começa... Até passei um caso recente, vou contar uma história rápida aqui, passei um caso recente que eu acho que é legal. Bem rápido. Pedi para um certo profissional fazer uma atividade, falei assim, isso aqui tem que estar agrupado dessa forma. Se fizer dessa forma, fica bom desse jeito. Aí, passado um tempo, isso foi algum tempo que aconteceu, por ironia do destino, não fazia do jeito que eu estava falando, por uma ironia do destino, nós fomos fazer um trabalho junto, onde eu estava liderando uma equipe e ele fazia parte da minha equipe. E aí ele falou assim, bom, eu tenho que fazer tal trabalho, como que eu faço? Bom, a base de dados está aqui, pode fazer? Ele falou assim, pô, legal. Aí ele começou a fazer, cara, mas não tem como usar isso aqui. Eu falei, pois é. Lembra quando eu te falei lá um ano atrás, você tinha que fazer assim, assado? Lembra que você não fez? Lembro, foi, pois é. Por ironia do destino, você caiu com os dados. Agora, boa sorte, meu amigo. Vamos lá, tem que entregar.
E o cara passou, ficou peneirando ali, né, peneirando. Como eu estou na confiabilidade agora e não no PCM, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, cara, porque eu já passei nas duas áreas. Eu falei, se esses dados estiverem ruins, na hora que a gente for usar isso na confiabilidade, vai ser horroroso. Foi o que aconteceu. Então, o overview do PCM é esse, já pegando um paralelinho aí com o porquê do PCM com a confiabilidade. Mas, antes da gente entrar nesse detalhe, Amanda, um organograma legal para a galera que está chegando, assim, macro dentro da manutenção. Como que você enxerga ele? Se for relacionando as três áreas, né, se eu entendo bem o que você está querendo dizer, que seja... Não, lê lá. Quê? Lê ali. Não é assim também não, cara. Não é guardar rancor. Só falei pro cara, boa sorte, meu amigo. Um pouquinho de ironia. Tá vendo, né, Eduardo? Você tá vendo que eu passo, né? Tô brincando, isso, cara? Que isso? Tô sendo humilhado aqui na live. O processo. Vamos lá. Tô brincando. Desculpa, mas aqui foi engraçada a palavra dele, a frase dele. Pensando nos três pilares, vamos chamar assim, os três pilares da manutenção, a execução, com o PCM e com a confiabilidade, eles não são um organograma com escala de hierarquia, né? Eles estão em paralelo ali. Ou posso dizer uma escala cíclica, né? Cada um imputando dados para o outro e um retroalimentando cada parte do sistema, né? Eu tenho a confiabilidade gera a estratégia, gera os planos, né? Passa para o PCM, que vai fazer com que tudo isso rode, planeja e programa para que aquilo vá acontecer na área realmente. E aí o PCM passa para a execução, que vai executar tudo da melhor maneira, né? E esses dados da execução retornam para a confiabilidade. Então, assim, é um ciclo mesmo, né? São atividades que estão ali em paralelo. E para que elas cresçam, tem que ser junto, né? Não adianta a confiabilidade fazer os melhores planos de manutenção se o PCM não planejar e programar esses planos, né? E se ou não tivermos HH para executar aquele plano, eu faço um plano maravilhoso, né? Eu desenho um plano de manutenção lá com todos os itens possíveis e impossíveis para garantir o ativo, mas eu não tenho mão de obra suficiente para executar ele, né? Ou então o PCM faz a parte dele, mas a execução fala, não, esse plano eu não confio, não acredito. Vou lá, faço o que eu acredito, só fecho aquela ordem e segue a vida, né? Então, assim, desse jeito, nada vai evoluir, né? Você fica com trabalhos muito isolados que não geram resultado para a equipe como um todo, né? Para a manutenção como um todo. Então, essa parte desse organograma, eu acredito e já vivenciamos isso, né? Vivenciamos esse trabalho em conjunto. Quando é junto mesmo, quando todo mundo se envolve, realmente te dá um salto de patamar, assim. Você consegue atingir resultados incríveis, né? Eu até estava lembrando aqui, né? Esses dias eu abri uma caixa de pergunta e foi anteontem, se eu não me engano. E me perguntaram, mas para que eu uso o MTBF, né? Para que eu uso, por exemplo, o indicador entre falhas, né? Ele é fruto de um banco de dados gerado pelo PCM, né? Gerado pela execução, que te diz de quanto em quanto tempo seu equipamento está falhando, né? E eu até fiz a reflexão, falei, cara, imagina se você todos os dias ou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, tem que ir no equipamento para fazer uma corretiva nele. Imagina como seria ótimo se você precisasse ir lá a cada 2 meses, a cada 6 meses. Ou que quando você for planejado, né? Alguém te avisa, fala, daqui 2 dias você vai ter que ir naquele equipamento, semana que vem você vai ter que ir naquele equipamento. O quanto a vida não melhora, né? E isso só é possível, né? Um indicador desse funcionar e trabalho sobre ele funcionar, se tiver junto PCM, confiabilidade e execução, né? Nesse fluxo aí contínuo. Bom ponto. Eu peguei alguns highlights aqui do que você falou, né? Obrigada, Daniel. Daniel tá aí também. Legal. Eu peguei uns highlights que você falou assim, até para poder usar aqui na frase, interessante, né? Você falou assim, execução, PCM e confiabilidade, né? As três andam juntas, estão em paralelo. Isso é um ponto bacana, até tem um vídeo nosso que a gente explica isso, que não pode ter liderança direta da execução em cima do PCM. Então, para quem está com essa dúvida ou trabalha no PCM e responde para o líder de manutenção, se isso está acontecendo, está errado. E aí, em gestão da manutenção, normalmente o errado e o certo é uma linha muito tênue, né? Porque não tem muito certo e errado, é meio como se adapta para cada realidade, é complicado mesmo. Mas nesse caso está errado, porque tem um viés aí na jogada. Então, assim, é meio que raposa cuidando do galinheiro, tá ligado? Então não pode.
E aí quando você fala precisa dos dados, é interessante, porque realmente, a execução, olha esses três estão totalmente interrelacionados, né? A execução precisa, aliás, vou pegar um ambiente que não tenha PCM e confiabilidade, para ficar mais fácil no meu caso. Porque o confiabilidade não existia até 1900 e bolinha, 68, acho que era, quando o malucão lá fez o SM2 lá, o Mowbray. John Mowbray. É malucão, né? Você vai até amizade, né? Chegado o cara morreu faz 30 anos, coitado, e eu fazendo essa zoeira. O John Mowbray, ele escreveu o livro, então e quando eles fizeram a avaliação na aviação, faz muitos anos isso aí, faz décadas. Só que isso aí não começou exatamente com a Revolução Industrial. Então, por muito tempo, a execução trabalhou sozinha, sem esse tipo de ferramenta. Então, vamos imaginar um ambiente desse. E muitas empresas até hoje têm isso, né? A gente, às vezes, recebe alguns pedidos aqui na gestão da WCM relacionados a isso. Quem trabalha na execução faz os três. Não tem como ser diferente. O pessoal fala assim pra mim, mas por que eu preciso de planejamento? Porque você já faz. Só que você faz mal. Quando você tem um cara fazendo tudo, ele faz mal. Aí você divide isso e fala assim, bom, preciso planejar um pouco melhor, programar um pouco melhor. Aquela perninha que eu comentei. Amanda, você tá me ouvindo? Bom, pessoal, agora eu não sei se vocês não estão me ouvindo ou se não estão ouvindo a Amanda. Tá me ouvindo? Eu acho que você travou um pouco aqui pra mim, tá? Pra mim você travou também. Então, um de nós dois travou, não saberemos quem. Espero que eu não tenha parado assim. Porque é sempre assim, né? Você nunca para assim. Não que eu seja bonito, que eu sou feio, né? Mas feio ia ficar pior, né? Então, mas tudo bem. Eu estava comentando do PCM. Aí você vai lá planejar e programar e vai fazer o controle. Legal. Quando você fala do controle, é como tem essa inter-relação, né? A execução gera os dados. Normalmente, eles precisam de uma ajuda porque eles começam a gerar mal, não sabem como gerar, como classificar e tal. Eles começam a gerar e o PCM pega essa informação, controla e ele devolve para a execução, por exemplo, um MTBF, um indicador. Só que quando ele devolve isso para a execução fala, putz, o que eu faço com o MTBF? Aí eu peguei a sua segunda frase, para que eu uso o MTBF? Não entendi. Aí o cara veio, alguém falou assim, cara, eu preciso separar isso aqui, porque isso aqui mexe muito específico e estatístico. Tem a ver muito com algumas técnicas que o cara não vai conseguir dominar e fazer paralelo. Então ele vai lá e separa e fala, bom, vamos criar um cara aqui que chama confiabilidade, que ele tem que melhorar meus processos. Aí ele pega os dados desse cara, do MTBF, e fala assim, bom, você tem um problema, eu até estou fazendo um estudo aqui de um equipamento nosso aqui, de 8 empresas nossas aqui, e vem muito a calhar o que você está falando. Eu estou usando um deles, óbvio, é a taxa de falha, né? Que é o contrário do MTBF. Temos um curso, Gestão WCM, lá no YouTube, gratuito, vários vídeos e um e-book, só clicar na nossa bio e R$ 34,90. Aproveitar e fazer um merchan, né? As moedinhas aqui agora. Não tô brincando. Aí você tem o MTBF, contrário à taxa de falha, né? Para quem acompanha a gente no YouTube sabe já disso. E aí eu comecei a avaliar que tem uma frequência interessante em alguns componentes. Até para isso, o jeito de confiabilidade de hora, eu falei assim, bom, aqui tem uma frequência muito parecida. Essa frequência muito parecida pode se transformar numa preventiva. Se a frequência não for muito parecida, ou se ela não tiver uma certa relação, todo ano acontece isso, a cada 3 anos acontece isso, toda semana acontece aquilo, você não consegue criar uma preventiva. Então esse cara vem com esse olhar e fala, bom, esse é o plano. E ele pega esse plano e devolve para a execução, só que ele não consegue devolver direto. Ele não consegue chegar e falar, a partir de agora, você vai inspecionar esse equipamento mensalmente, tá? Ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque se jogar para a execução não sabe o que fazer com isso. Porque tem outras coisas para fazer. Ele tem que fazer o quê? Executar. Até tem uma brincadeira, né? Que o planejador planeja, o programador programa, em via de confiabilidade, né? Que o pessoal, quando você fala planejador planeja, é sempre assim nas palestras. O programador programa, em via de confiabilidade. Ele... Estratégia. Ele faz engenharia. Você vê que o cara não tem nem ideia do que o cara faz, mas tá bom. Verdade. Então, o engenheiro de confiabilidade não sabe o que fazer com essa informação e como é que ele leva para a execução. Então, ele volta no PCM e fala, programa esse... É bom que eu tô com a capinha no meu celular, né, que eu tô usando. Volta lá no software e atualiza isso para mim. Isso aqui não é mais mensal, é semanal. E aí o PCM pega essa informação e leva para a execução de forma sistematizada dentro do CMMS. Quem segue a gente sabe o que é já, mas vou falar aqui novamente. Que é o sistema de manutenção, né, uma sigla em inglês, todos os acrônimos são em inglês. É chato, eu sei, mas é tudo em inglês, não adianta. MTBF é em inglês, é tudo em inglês.
E aí ele te leva pro cara. Então, olha que legal, tá totalmente interrelacionado os três. Então, se não entenderem que eles estão no mesmo barco, e esse é o mesmo barco, tem um monte de barquinho que o pessoal tá postando de meme aí, os barcos afundando, também barco. Essa aqui é filé. Se os três não se interagirem de forma bacana, vai todo mundo pro ralo, porque o cara executa mal, o dado volta errado, confiabilidade faz um serviço porco, volta errado pro planejamento, e aí eles se relacionam muito erroneamente, muito equivocadamente, né? Fica uma execução ruim, né? É verdade. E aí um outro ponto aqui, né? Desculpa, pode falar. Não, é só que eu lembrei de um exemplo você falando isso, né? Legal? Hoje estou fazendo um estudo sobre como melhorar a frequência, né, das manutenções e das inspeções, na verdade, né? Se as minhas inspeções elas estão gerando resultado positivo para a gente, né? E aí a gente faz isso, né? Entre uma inspeção e outra, quantas ordens a gente está gerando vindas da inspeção, né? E aí você vê se faz sentido, né? Um jeito prático de você medir isso. Você pega todo o seu banco de dados de ordens de manutenção, que foram gerados para a inspeção, e depois você pega todo o banco de dados de ordens geradas a partir da inspeção. Alguns lugares chamam corretiva da preventiva, né? Outros lugares chamam, no meu caso aqui, condicional, ordens a partir de condicional, enfim. Independente do nome, é a ordem que vem a partir de uma inspeção. Então você mede lá, você fala, poxa, o cara faz 30 preventivas e ele abre uma ordem a cada 30 preventivas. Preventivas eu digo de inspeção, né? Atividade proativa de inspeção. Não faz sentido eu manter aquela frequência. E é o que o Deverson falou para mim hoje, como é que eu faço isso chegar para ele, né? Para falar, olha, você não precisa executar isso dessa maneira. Pode ser a cada 30 dias, agora não precisa toda semana, né? Vai ser mensal, porque você vai lá 4 vezes no mês e não pega a quantidade de eventos que seria desejável, né? Tá desprendendo um HH desnecessário. Então, aí eu passo para o PCM, eu chego para o PCM e falo, olha, altera para mim, a frequência não é essa, é o que o Devis falou, né? Você mostra por A mais B, obviamente, porque o PCM não é só para pegar as informações, ele também entende do processo, né? Você fala, olha, não faz sentido, o estudo é esse, e aí ele vai lá e altera para você e passa isso para execução, né? Então é bem legal essa interface. Quando ambos trabalham juntos, o trabalho fica perfeito, assim. Ah, legal, você deu um exemplo, até que era o terceiro tópico que a gente falar aqui, indicadores, você deu um exemplo bem legal. Hoje também, aí foi uma curiosidade, né, porque não estava programado isso na empresa, participei de uma reunião que a gente estávamos discutindo a questão de, exatamente o que você falou, inspeções e correções vindas de inspeções, né, o nome, se vocês seguirem a gente também na gestão da PCM, vocês sabem disso, vocês podem chamar até de abobrinha, não tem problema nenhum. Não discutam o nome, coloquem no manual de gestão. Inclusive, o que nós estamos falando aqui de PCM, confiabilidade e execução, tem que estar muito definido, muito bem definido no manual de gestão da manutenção de cada empresa. Quem faz o quê? Quem vai jogar dentro do software? É o PCM, a confiabilidade? Não, eu tenho um cara na confiabilidade, que é um assistente do engenheiro de confiabilidade para fazer isso. Beleza. Não tem certo e errado nesse ponto, né? Mas normalmente não é, normalmente é o PCM. Só dei um exemplo para ficar claro que se você tiver isso de informação dentro do seu manual de gestão da manutenção, não tem problema nenhum. Você pode simplesmente pôr uma pessoa que não é ali. Mas aí, voltando um pouco, né, nós fazemos benchmark interno, que são algumas boas unidades, né, são várias unidades. A gente tem benchmark interno, até porque no mercado que eu atuo particularmente, o benchmark externo não é muito bom, né? Os dados têm muito viés nos dados. Então, a gente começou a avaliar, e entre as unidades, a relação que a gente considera boa é de 1 hora de inspeção, 1 hora de correção. Isso vem da SMRP, tá? Não estou inventando nada. E também não teria problema de inventar sendo um benchmark interno. Essa que é a parte legal dos indicadores. Novamente temos um curso desse lá no YouTube. E uma das unidades estava com relação de 40:1. Várias unidades, como a gente está começando a produção agora, né, nós trabalhamos com sazonalidade de produção, é uma área agrícola, então sazonalidade de produção. É normal que você tenha uma rampa, é normal, porque você não vai começar, você começa a partir de uma reforma, normal. Mas uma delas está 40:1. Aí você fala, poxa, 40:1, e as outras já estão 1,5, 2:1, e está 40:1. O que significa 40:1? Que você está fazendo muita inspeção à toa. Exatamente o que você está falando. Inclusive, hoje, depois dessa reunião, eu estava pensando nisso. Nossa, se eu pegar todo o HH desprendido para nada,
Se eu pegasse todo o HH de todas as unidades, falar, poxa, tudo isso aqui no meu começo de produção é desprendido à toa, eu poderia economizar com terceirização durante a reforma. Então, e como eu trabalho com confiabilidade, é isso, eu trabalho olhando para o plano. O PCM gerou os dados, então voltamos na questão do debate, né? O PCM gerou o dado e falou assim, ó, as tuas inspeções que você está mandando fazer só está voltando 40:1. Teria que estar voltando 1:1, está voltando 40:1. Tá horrível. Aí, se a execução comprou a ideia, por isso que os três estão interligados, se a execução comprou a ideia e o dado não tem viés, o dado está correto, você já começa a te dar uma luz como confiabilidade e fala assim, cara, tem alguma coisa aqui para eu estudar, e vamos começar a estudar isso. E nós estamos fazendo, no meu caso, a gente está fazendo isso, você também falou agora que também está fazendo na tua empresa, então é exatamente isso, confiabilidade precisa disso. Então, não tem como ter um debate entre PCM e confiabilidade, porque um depende do outro, e o contrário é verdadeiro. E uma coisa interessante, eu vejo, só um rapidinho, tá, Amanda? Tem muitos vídeos na internet, muita gente fazendo, assim, muita coisa legal, mas tem alguns que eu vejo que tem um pouco de viés, até para não vender curso, assim, que eu vejo, esses dias eu entrei numa live, apesar de gostar bastante da área, certificação, blá, 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 eu estudo muito da área e gosto muito de ouvir outras pessoas também, né, a gente não sabe tudo, né, tem que aprender. E aí eu vi um dia o cara discutindo isso, que ele falou que um engenheiro de convidado não pode elaborar plano, quem elabora plano é o PCM. Eu falei, cara, elabora plano no PCM não tem lógica. E eu fui ver, tá dentro do curso. Eu falei, entendi o porquê que é o PCM que elabora, porque na verdade criou um negócio para poder dar importância para o planejador criar o plano, só que está errado. O planejador não cria plano. Aí, então, assim, não é uma questão de não concordar com a teoria dele. Está errado por quê? Se é o planejador que cria o plano, desenvolve o plano, o que faz o engenheiro de responsabilidade? Aí você tem que se perguntar ao contrário, o que ele faz? Porque, não concorda, Amanda? Ele faz a estatística do negócio para determinar o plano. Se ele não vai determinar o plano, Mas é só ele na vai o quê? corretiva, né? O que ele faz? Só análise de causa raiz, mas para quê? Aí é um outro ponto, que é o quarto que nós íamos entrar. Não sei se você vai falar mais com o indicador. Não, pode falar. Então, vou abrir essa questão do quarto ponto de análise de falha e você fala. Aí é o quarto ponto. Se o engenheiro de confiabilidade está fazendo só análise de falha, essa análise de falha vira o quê, normalmente? Boa parte das ações viram planos. Planos. Se é o planejado, deveriam virar planos, né? Ou virar planos, não no sentido de acrescentar, mas melhorar, né? Às vezes mudar frequência, mudar material, mudar uma série de coisas. É reengenharia, treinamento e plano, basicamente é isso. Se ele vai interferir no plano, o que faz? E ele não pode, porque é o planejador que faz os planos, porque não tem lógica. Eu sou planejador, eu desenvolvo o plano, você vem falar o que eu tenho que fazer de plano? Não tem. Aí perde sentido. Aí eu vi, cara, isso aqui é para vender curso, velho. Isso aqui não tem lógica. Enquanto o planejador faz o plano, quem planeja? Exato. Agora eu vou deixar aberto para você essa questão de análise de falha. Como é que você enxerga essa relação dos dois, entendeu? Você falou exatamente isso, né? Se eu trabalho, a análise de falha, ela é para retroalimentar o FMEA, né? A gente já discutiu isso várias vezes, que depois vai ser usado como vazamento para o RCM. Então, assim, você precisa retroalimentar com análise de falha o sistema. Mas quem faz isso com uma certa triagem, né? Analisando se aquela ação ela vale a pena entrar no plano, sim ou não, se você realmente tem ali, vale a pena, baseado em estatística, a atividade entrar, é o engenheiro de confiabilidade, né? Ele não existia, até no exemplo, o setor que eu trabalho hoje, ele está implementando, né? Considera que está implementando. Você está me ouvindo, Deverson? Eu te ouvi, travou para mim a tela, mas eu estava te ouvindo o tempo todo. Tá, beleza. Ele está implementando ainda a confiabilidade, é algo novo. Então, é o que você falou. Antes, a equipe de execução absorvia parte do trabalho de PCM, PCM absorvia o trabalho da confiabilidade, e quem faz tudo não consegue fazer nada direito. É a verdade. Não é porque a pessoa não quer, porque, né, não tem como, é tempo, né? Do jeito que as coisas são desenhadas hoje. Então, assim, a análise de falha, ela deveria ser, né, aparecer quando você não controla suas atividades proativas. Não é para ser majoritariamente análise de falha. Não, você tem que, na verdade, focar nas estratégias, elas são mais importantes. E aí depois, quando algo foge, né, porque nada é perfeito no processo de construção, aí você faz uma análise de falha, né, que ela é complementar à estratégia de manutenção, né? Ela não é a única estratégia de manutenção. Eu não só espero quebrar para ver o que foi, né? Eu tenho que, na verdade, fazer um estudo antes. Tem uma pergunta aqui, Debs? Tem a pergunta,
acredito que seja Camila Rodrigues, né? Porque está sem o A, provavelmente que deve ter outras Camilas, deve ser Camila Rodrigues, que é uma inspeção em compressores de ar diariamente nos 3 turnos faz sentido, mesmo que é dificilmente aberta uma corretiva ordem corretiva da preventiva? Quer responder? Eu respondo. Essa é uma pergunta legal, dá para fazer uma live disso. Essa pergunta é bem interessante. Assim, vamos resumir, mas é uma pergunta bem interessante. Mas não, tá? 3 vezes no turno, uma inspeção em compressores de ar. Você pode falar quem faz, até para pôr uma pimenta a mais, ou Camila, você pode, acredito que seja Camila mesmo, né? Eu tô falando Camila, mas é porque tá assim o A ali, acredito que seja Camila. Você pode me dizer se quem faz é o operador? Provavelmente é o operador, mas você pode me dizer se quem faz é o operador? Se você estiver ainda na live? Que aí eu vou dar mais uma pitada mais um incremento nessa resposta. Naturalmente, compressores de ar não é para você inspecionar ele 3 vezes no turno, principalmente, né? Eu sempre trabalhei com compressores, na verdade, com uma terceirizada fazendo as inspeções, mas isso não é feito todos os turnos. Existem alguns lugares aí em compressores, tá? Que você pode até complementar depois, tá, Deberson? É a instrumentação que faz. Tá, agora eu tenho outra pergunta para ela, porque talvez vai me gerar uma outra resposta interessante. Foi para um lado que eu não imaginava, mas tem uma outra pergunta. Pode continuar, desculpa. Mas aí compressores, né, ele tem assim, tem alguns compressores em alguns lugares eu já vi, ele, por exemplo, não tem um sistema de purga, né, da água que é gerada dentro do sistema. E aí é necessário que alguém passe ali para expurgar a água, mas assim, isso é bem raro, tá? A maioria dos compressores hoje tem tecnologia de purga automática, então de tempo em tempo ele faz esse processo. E aí, assim, 3 vezes no turno, tem alguma coisa errada com o seu equipamento, né? 3 vezes por dia, né? Acho que é por dia. É por turno? Vixe, Maria. Tá. É por turno. Tem alguma coisa errada com o seu equipamento. Muito provavelmente ele está com alguma falha. Ou com a gestão do negócio. Ou com a gestão do negócio. Ou algum dia, na verdade, Débora, tem esses 3 pontos, né? O equipamento ele está com problema, ou realmente ele está com uma frequência mal determinada, né? Aí, por algum estudo do passado, ou alguém sofreu muito com compressores e acredita que isso é a melhor estratégia, né? Legal. Você quer fazer alguma pergunta para ela? Não, uma pergunta para ela, acho que você até respondeu aí. É o que você falou, né? Ou alguém falou assim, cara, já falei uma vez, vamos passar lá para ver, ou exatamente o que você falou. Eu só perguntei se era operador, eu vou voltar um pouquinho, por quê? Quando é operação, até a Amanda a gente estava discutindo esses dias sobre isso. Estava falando sobre TPM e tal, e tem muita metodologia que vem de fora, de ferramentas de gestão, que a gente quer copiar igualzinho, e às vezes é um crime quando alguém quer fazer uma mudança. Fala assim, nossa, você pegou a teoria e mudou do jeito que o cara fez. Eu não sei nem falar direito uma das ferramentas que tem lá, é o Ronchi Kanri, alguma coisa assim, o nome certinho. Cara, pelo amor de Deus, que lá usava em 1920, cara, pelo amor de Deus, não dá para usar aquilo lá no dia de hoje. Tenta fazer um treco desse aí no computador. Não, mas eu vou fazer no painel, na oficina e vou fazer na mão. Beleza, quem faz na mão? Ninguém. Então você vai fazer num computador, tenta fazer e enxergar aquilo numa planilha. Você não consegue. Por quê? Porque aquilo não foi feito para fazer no computador. Lá o cara fazia em 1900 e bolinha numa parede na oficina. Aí dava certo. Hoje em dia não dá. Hoje em dia tem computador, tem um monte de software para fazer isso. Por que eu estou dando exemplo? O operador normalmente faz isso porque lá 50 anos atrás tinha trocentos operador. Não tinha automação, então tinha um monte de operador. Então, você tinha um monte de operador, tranquilo. Você fazia o quê? Enche os caras de fazer checklist. Você não tinha automação. Quando você passa a ter automação e instrumenta, né, tem um monte de instrumento para checar esse equipamento, fica por um que é clássico, medir temperatura. É clássico. Você tem um monte de instrumento medindo temperatura do equipamento, mas você tem que ir algum bendito lá, com o bendito pirômetro, que tem um erro gigante naquele cara, tal do high-tech, pirômetro. Tem um erro gigante, o cara fica a 5 metros de distância daquele treco, dá 10% de erro por metro, o cara vai lá e fala, não, tá 25 graus. Você fala, caramba, deve estar nevando aqui, né? Que dá 40 graus, tá 25 o negócio. Faz o teste, com esse negócio do Covid agora, de vez em quando dá 34 graus, não sei se vocês separaram isso. Separa alguns lugares, o cara, tá beleza, 34, pode ir. Fala, caramba, morri, né? Só não tô sabendo, porque a temperatura corporal é maior, não é? E aí, quando você falou da instrumentação, o que me veio à mente? 2 coisas, essa que a Amanda falou, concordo plenamente, tem essas situações.
E uma outra que é, cara, eu preciso pôr plano pros caras. Isso acontece também. Por quê? Porque lembra do PCM da confiabilidade? Por que também não pode ser o PCM para fazer? Porque alguém vai virar e falar assim, cara, backlog tá baixo. Estão cobrando nosso que o backlog tá baixo. Se ficar baixo, vai mandar a gente embora. Precisamos aumentar. O que vamos fazer? Vamos verificar a lâmpada. Aí sai um cara com um checklist todo dia, todo turno, checando lâmpada. Se eu duvido, tem algumas pessoas na live, quem quiser colocar que eu estou errado, por favor, essa é a hora do debate. Nós estamos falando que ia ter debate aqui hoje, isso é uma boa hora. Eu quero conhecer o lugar que não tem um checklist, vendido checklist para ver iluminação. Isso não é preventivo nem aqui, nem na Conchinchina. Mas tem, por quê? Porque você precisa pôr os caras para fazer uma vendida preventiva, porque alguém cobrou um indicador. Aí o indicador ele é usado errado. Ele é usado da forma incorreta. Você acaba gerando um trabalho adicional por um negócio que não agrega, né? Um dia eu estava conversando com um amigo de muitos anos atrás, não, esse dia não, faz mais de ano já, né, que estou no Covid em casa, que já faz mais de ano. Tava lá tomando um cafezinho e chegou um eletricista amigo meu muito antigo, uma folha assim, falou, cara, beleza, começamos a tomar um café, conversar, falei, o que você tá fazendo? Ele falou, agora hoje é o dia de passar olha lá, a iluminação que mais tem. Ele falou, cara, hoje é o dia de passar em todos os setores vendo lâmpada. Eu falei, pô, bacana, cara, bacana. Falei, você gosta desse serviço? Eu falei, eu gosto, né? Porque é de boa, né? Tranquilo. Tem que subir em poste, tem que fazer nada, pra mim tá de boa. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, mas e aí? Ele falou assim, cara, na verdade, sendo bem sincero, a maioria aqui já é até da semana passada. Já até sei onde tá queimado. Porque eu já vim semana passada, já marquei, só que não deu tempo de comprar ainda, né? Que é muita coisa. Falei, pô, bacana, hein? Mas esses lugares que o pessoal tá bravo, não, tem 5 lâmpadas, queimou uma. Quer dizer, olha só, tudo que eu tô falando aqui, tivesse, sei lá, queimado dado um pau numa tomada de um data center, é uma coisa, uma lâmpada. Então, assim, essa da instrumentação pode ser porque deu pau lá alguma vez e alguém falou, cara, enche de plano, isso acontece. Ou porque, eu já trabalhei em outro lugar, era assim. Ou porque tem que pôr plano pros caras, cria plano porque os caras precisam ter plano. Então, não funciona assim, né? Não é desse jeito que trata, né? Então, não faz o menor sentido. Ou essa questão do operador que eu falei, porque o operador tem que ter o tal do checklist, né? Não tiver o tal do checklist com 300 itens, não é... Que era do TPM lá de 1920, bola. Sabe, galera? Cuidado com essas ferramentas de... Eu adoro as ferramentas todas, tá? A gente usa a maioria nossa que a gente usa, é internacional também. Alguém aplicou lá, não sei aonde, a gente adaptou. Mas... Olha lá, aí inventa esse plano maluco. Cara, é isso mesmo, né? Só uma pergunta, você não trabalha na mesma empresa que eu trabalho, não. Acho que a Amanda conhece ele, então não trabalha. Porque eu achei que eu tava ficando louco, que era só na empresa que eu trabalho, mas não é, cara. Você pode fazer essa palestra em qualquer empresa que tem isso. Alguém querendo criar um plano louco para encher o 100% da HH. Entendeu? E o detalhe, aí a parte legal, tem que encher o 100% da HH. Tem que fazer, mas com coisas úteis, né? É o que eu ia falar agora. Que no caso dela, especificamente, para concluir a resposta dela aqui, eu aconselho, né? Que eu não sei se você trabalha exatamente com isso, mas é um trabalho legal de se mostrar, que mesmo que você não tenha banco de dados, tá? Eu não tenho nada registrado para provar que não é coerente fazer isso, tá? Você pode sim pegar uma amostragem, acompanhar, já que é 3 vezes no turno, rapidinho você vai ter um volume, né? Nessa amostragem. E aí ver tudo que eles inspecionam e o quanto de erro eles pegam nessas inspeções. O quanto a ida dele lá 3 vezes no turno está agregando para manutenção. Porque ainda mais instrumentação, cara, o tanto de problema de instrumentação que a gente tem numa usina, o tanto de lugar que você tem oportunidade de instrumentar, né? Você ficar enchendo a cartilha, né? Ocupando esse HH com uma inspeção que não faz sentido para o ativo, é algo muito ruim, né? Porque o seu processo você não evolui, você está ali estagnado, né? Ou você vai descobrir que o seu equipamento realmente está com um problema grave. E aí você tem outra maneira de solucionar, né? Não com uma inspeção 3 vezes no turno. Você vai solucionar de uma outra maneira. Gestão de crise é uma coisa, né, Amanda? Se fosse uma crise temporária ali, muitos planificações acabam sendo ingerenciáveis, é isso aí. Exato. Se fosse uma crise, já aconteceu com a gente também, né? Tô com um problema aqui, já aconteceu com a gente, no compressor de ar, e tal atividade está sendo impactada, e a gente inspecionava uma atividade específica que a gente trabalhou, até todos revezavam para fazer teste lá, para ver se estava com problema,
porque não estavam gerenciando a crise, até chegar uma peça lá e o compressor não estava... Na verdade, não era no compressor o problema, né? Era uma outra coisa. E a gente gerenciava a crise, nós estávamos com um problema específico e temporário. É gerenciamento de crise. Eu não também tá tenho em um bom marcha, exemplo. né? Uma vez a caldeira estava com problema de eu trabalhar, e aí ela estava com vazamento no balão, né? Superior. E aí a gente. Mas assim, esse é o ponto, né? Acho que você tocou bem. Eu sabia que tinha um problema no balão superior. Eu só queria acompanhar a evolução, porque é um item crítico, até que a gente pudesse fazer uma parada programada, né? E atuar. Eu não posso, de repente, falar, para tudo porque eu quero corrigir, né? Isso tem que ser de uma maneira Aí, complicada. Então, aí a assim, eu ia gerência... todo dia acompanhar, todo dia a inspeção ia lá olhar para ver se estava evoluindo, acompanhar os indicadores, né? Aí é o que eu estou falando, você tem você tem três vezes no turno uma pessoa indo lá sem saber se realmente é um problema, né? Então, é isso que você precisa enxergar. Se realmente for um problema que você tem que administrar a crise, como o Deverson falou, beleza, né? É isso mesmo. Mas se não, vamos rever a estratégia. Se for só para gerenciar a crise, é que eu tô com um livro que eu tava vendo esse dia aqui, lembra? Se for só para gerenciar a crise, aí tudo bem, aí tá certo, não tem problema nenhum. Agora, se não, não. E só mais um ponto, se for tão crítico que você realmente tem que ficar constantemente olhando, nos dias de hoje não faz sentido ser por pessoa. Deveria ser instrumentado. Ainda mais a instrumentação, né? Nesse caso é até sacanagem. Mas um exemplo legal disso, porque assim, nós até acabamos uma pauta aqui, me ensino da análise de falha, né? Você já estava discutindo a análise de vibração, Amanda, que você conhece muito bem, que você trabalhou com isso e aplica hoje também na tua empresa, e o pessoal estava pegando um equipamento e fazendo semanal. E eu falei assim, para que estamos jogando dinheiro fora? Ah, porque é bom fazer semanal. Eu falei assim, não, claro, se pudesse ter um cara fazendo horário seria melhor, mas vai ficar muito caro, né? Mas você não acha que era bom, não? Uma coisa, pessoal, tem que tomar cuidado com o que é bom. Ah, ter um cara lá todo dia olhando pro compressor é bom? É. Se pudesse ficar cada minuto lá, seria ótimo. Só que não é estratégico. Não é nem um pouco estratégico, é caro. Então, quando a gente pega esse caso que eu estou dizendo da preditiva, eu falei, mas por que você faz isso? Porque qualquer hora pode variar e eu posso ter um problema no equipamento. Legal? Você põe um sensor automático, online, de coleta de dados online, não por pessoa, não manual. Porque manual, mesmo que ele passe uma vez por semana, ele pode passar, ir embora e dar pau no equipamento. Exato, exato. Então, assim, não é bem assim. Se é tão crítico assim, né? Se é tão crítico assim. Eu estou fazendo uma análise de falha recente que chegamos à conclusão isso, sabe? O plano existe, mas a inspeção não dá conta de olhar, então o plano existe só por existir. A bomba quebrou e porque a gente, né, criou um plano, se ele era tão crítico, eu precisava estar monitorando ela o tempo todo, não deveria ser uma pessoa que não tem tempo para fazer isso, né? Você me lembrou um negócio, uma vez eu estava discutindo um plano, era aquelas, aqui em casa eu não vou ter, né, umas luminárias que ela tem uma travinha, ela tem uma orelhinha que ela é invertida para travar no trilho. E aí o cara montou invertido, então em vez dela travar, ela ficou solta. Então o primeiro vento que bateu, a luminária caiu, quase machucou um cara e tal. E aí, nas discussões que a gente foi tendo, tal, pediram para criar uma preventiva para o pessoal olhar as luminárias. Porque é por segurança, não por manutenção. Eu falei, poxa, eu lembrei disso. Falei, pô, super legal, só tem um problema, nós estamos aumentando o risco. Como assim aumentando o risco? Está aumentando o risco. O problema não foi do nada, tipo assim, tava lá, a orelhinha virou, ela tava lá, falou, não vou ficar mais nessa posição não, vou virar. Aí ela virou e a gente tem que fazer uma inspeção para garantir que a orelhinha não virou. Não, quando instalou já teve um problema. Então você teve um problema na instalação. Se você falasse assim para mim, tô inventando aqui, tá? Mas falando aqui, eu vou pegar o pessoal na hora que instalar e vou fazer um cross-check, que você instala várias luminárias ao mesmo tempo, um cross-check com outra pessoa verificando e acabou, eu nunca mais olho para isso, beleza. Você passar toda semana olhando, porque agora vocês vão concordar comigo, uma das atividades mais complicadas de você fazer numa empresa, pensando em segurança, é trocar lâmpada. Porque dependendo do local que você está, você não chega com PTA e você não tem nem, muitas vezes, como colocar uma escada de forma segura. Não fica muito bem, ou amarração de pé, ou uma pessoa segurando. Não é sempre. Então a chance de você ter criado um problema é maior do que o contrário. Então, assim, tem que tomar um cuidado com essas coisas. O pessoal é cheio de criar plano, não pode ter um problema, né? É mais caro usar HH para fazer inspeção do que fazer uma automação básica. Muitas vezes, esse é um ponto interessante, que acho que foi o Daniel mesmo que falou que tem que colocar o 100% do HH. Isso. Uma vez eu discuti isso há uns 8 ou 7 anos atrás, a gente fez uma análise e não conseguia chegar no 100%. Olha que loucura é essa.
gente não conseguia chegar no 100%. Aí o coordenador, conversando com o coordenador, falei, cara, vamos pensar o seguinte, quantos caras nós temos na equipe? 20? Eu não lembro o número exato, tá? 20. Legal, a gente só tem serviço para quantos? 8. Legal. Aí falou, mas por que você precisa dos outros 12? Cara, porque qualquer probleminha que tiver, eu preciso ter uma mão de obra aqui. Legal? Quanto custa os 12? Nós fizemos uma conta. Quantos probleminhas desses você teve nos últimos 2, 3 anos? Ah, tive tanto. A gente fez a conta, era mais barato. Era mais barato. Deixar quebrar e chamar alguém especializado para resolver o problema. Porque eu estava deixando um monte de gente parada, porque no final das contas era isso. O pessoal era melhor pagar eles como terceiro do que o contrário, entendeu? Então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão você começa a criar esses planos malucos. E muitas vezes isso, você, assim, né, pode parecer, eu vou descartar pessoas. Nem sempre é assim. Você consegue desenvolver a pessoa para outras áreas que são mais eficientes dentro do mesmo processo, né? Até dar oportunidade em outros lugares. Então, assim, é otimização mesmo, né, Deverson? No final das contas, a gente quer melhoria de performance e redução de custos. Então, de uma maneira geral na manutenção, né? Então, assim, é muito válido esse tipo de estudo, né? É muito válido esse tipo de análise. Se você é um gestor de manutenção, cadê o Eduardo? Vai falar assim, o rancor de novo, deve ficar rancor. Há muitos anos atrás, eu participei de uma palestra de um cara que falou que foi em, eu não lembro, eu não vou citar o nome do país exato, porque pode ter alguém que fique magoado aí, mas foi num país X que as empresas, a maior parte eram estatais, e as empresas não tinham performance como as empresas brasileiras. O cara mostrou alguns números para nós na época, e aí ele mostrou isso, ele falou assim, a crise estava tão grande nessas empresas, e pensa o seguinte, eles param de ser viáveis, porque começa a ficar mais barato eu importar um negócio. Acontece muito com a gente aqui, né? Importar da China, por exemplo, do que industrializar. A gente é mais caro. Então, se a gente não evolui, no final das contas, todo mundo dança, porque a tua empresa não vai existir. É simples assim. Se a gente fosse mais barato que a China fazendo iPhone, o iPhone estava sendo produzido aqui, não na China. É simples assim. Então não adianta a gente achar que vai socar 1.000 pessoas numa fábrica para produzir iPhone, onde os caras da China têm 50, e por que os caras são gente boa da Apple, vai falar assim, vamos fazer no Brasil, que os caras lá é da hora. Não, ele vai fazer na China, Taiwan, para aqueles lugares lá que você abre, tudo que você vira, assim, tá Taiwan, China. Não é isso? Por quê? Porque é mais barato fazer lá, e com qualidade boa, né? Não é uma qualidade ruim. Então, no final das contas, é isso. Eu quero que a minha empresa cresça, não o contrário. E as pessoas que estão lá, você pode ter certeza, a maioria, sempre tem um cara ou outro que acaba levando um puxa-saco, mas normalmente as empresas acabam ficando com os caras bons, né? Então não é um problema. Eu nunca tive problema com isso. Não acho que é um problema, não. Mas bom ponto, Amanda, bom ponto. Pessoal, tem mais alguma dúvida pra gente aí? Porque assim, a gente passou os 4 pontos, né, que a gente tinha comentado no começo. Verdade. Vamos fazer quem quiser tirar um print aí para repostar a gente, ajuda, né? Por favor, só não pode ser aquela hora que a gente travou, né? Tem que ser agora. Aí eu fiz assim, os caras printaram. Não tem problema. Gravando a gente aí, beleza. Não tem problema com a gente lá. Aí quem deve ser o cara responsável por inspeção e motor elétrico, manutenção elétrica ou mecânica? Travou. Eu travei ou o Deberson? Alguém consegue responder aí, por favor? Ele que travou? Obrigada, Camila. Obrigada. Olha, no caso de motores elétricos, a inspeção tem que ser com a elétrica mesmo, tá? A parte um conjunto moto-redutor, por exemplo, né? Daí a parte da mecânica é a parte do conjunto redutor, né? E a elétrica é que vai conseguir ali acompanhar e fazer as inspeções melhores no motor. Porém, por exemplo, quando uma preditiva ela vai passar por um equipamento, né, que é acoplado ao motor, ela também pega os dados vibracionais do motor, né? Se tem alguma coisa relacionada a rolamento e tal. Obrigada, pessoal. Todo mundo respondeu aí que ele travou. Eu não sei se ele vai conseguir voltar. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Ele conseguiu voltar. Então é isso, tá? A ideal é que se você tem uma equipe elétrica, que o eletricista ele vá lá olhar as partes
fazer toda a inspeção elétrica no motor, mas quando você vai fazer uma análise de vibração no conjunto inteiro, você consegue pegar os parâmetros também do motor, né, junto da inspeção mecânica. Tá? Mas aí vai muita particularidade, né, da disciplina que você tem e tudo. Ô, Deberson, você está ouvindo agora? Agora que eu caí, eu tenho certeza que eu fiquei assim. Não, pior que não. Certeza. Pior que não, pra mim você não travou esquisito agora. Senão eu tinha tirado um print. Não, esquisito né? Só não travou mais esquisito. Teve uma pergunta aí, pô, perdi a pergunta, brincadeira. Não, a Camila perguntou se quem tem que fazer inspeção no motor elétrico é a elétrica ou a mecânica, né? Aí eu tava contextualizando para ela que quando é o conjunto moto-redutor, numa análise de vibração, por exemplo, você avalia o conjunto como um todo, né? Mas as particularidades do motor elétrico, geralmente, por onde eu passei, a inspeção quem faz é a elétrica mesmo, tá? Esse é um bom ponto, até a gente está discutindo ele agora aqui, onde eu estou trabalhando, a gente está discutindo ele agora e nós vamos fazer faseado porque é uma mudança muito drástica, mas a minha opinião, aí nós não discutimos, é feita, inclusive vibração e temperatura é feita pela elétrica. Nesse caso fica com a mecânica, tá? Eu vou falar a minha opinião e a gente não combinou essa parte, né? Então não chegamos nesses detalhes no nosso manual da gestão da WCM. Mas a parte elétrica do motor, com certeza é elétrica, concordo plenamente com a Amanda, não tem como discordar. Tipo, o cara vai negar, vai fazer MCA, vai fazer alguns ensaios no motor. Aí a parte mecânica do motor que é interessante, porque volta lá no compressor que a Camila comentou. Quando você olha para o motor com ele funcionando, o que o cara procura? Porque assim, pega um plano só de motor e faz a análise só do plano de motor e verifica o que aparece. Nada. Por quê? Ou no máximo que ele vai enxergar, você vai assim, ele vai ver uma ventoinha lá quebrada. Bom, se quebrar uma ventoinha há muito tempo, não refrigerar o motor, provavelmente ele não vai dar tempo dele ir lá ver. Fica tranquilo que você vai perceber antes. Não vai dar tempo do cara chegar lá. Se por um acaso der sorte dele, você pega a câmera termográfica, que é o que você falou de temperatura. Então o cara que tá fazendo análise de vibração, cara, sendo bem honesto, conjuntos motobomba, quem tá fazendo motorredutor, motobomba, né, acionamento de forma geral, quem tá fazendo vibração faz tudo, cara. Vai lá, faz uma câmera termográfica, acabou. A parte técnica da elétrica, MCA, MEGA, blá blá blá, não tem como, tem que ser o cara até porque tem NR10, total. Mas isso é interessante, por quê? Porque quando eu falei, até comentei um dia, vamos tirar os planos de motor, quase deu a Terceira Guerra Mundial, por confiabilidade. Falei, cara, não faz sentido a gente ter plano de motor. Você concorda, mano? A gente nunca discutiu isso, a primeira vez, tá sendo ao vivo mesmo, né? Não, eu concordo mesmo. Eu trabalho assim hoje, tá? A parte que é elétrica mesmo, fica com a elétrica. A elétrica só ajuda a gente na compra do motor, na especificação e tudo. O restante é com a parte mecânica, porque um dos maiores problemas de motores elétricos, você sabe melhor que eu, é a questão de base, né? A base não está bem fixada e aí causa problemas no motor. Então, assim, o cara que está fazendo a inspeção preditiva, que ele já vai passar medindo temperatura, vibração, né? Avaliando o óleo do motorredutor, enfim. Ele já vai olhar todo o conjunto, ele não tem que se restringir apenas ao redutor, né? Ele olha tudo.